Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? Hoje a gente vai ler Deuteronômio 33 e 34, chegamos aí no final do livro de Deuteronômio e no final do Pentateuco. Esse é o primeiro grande bloco bíblico que a gente terminou. Aliás, antes de terminar o Pentateuco, a gente terminou de ler os Evangelhos, são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente terminou antes de terminar o Pentateuco. Então esse é o segundo grande bloco bíblico que a gente está terminando. E que conquista, né? Ler todo o Pentateuco é uma conquista para muita gente, porque passar por esses primeiros 5 livros bíblicos não é a coisa mais fácil do mundo, né? Muito bem. Então nós vamos ler hoje 33 e 34 de Deuteronômio, também o Salmo 94 e Atos capítulo 5, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos, Pai, mais uma vez Tua bênção, Tua ajuda, Teu auxílio, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos ler, compreender e sermos edificados pela Tua palavra. Abençoa nossos familiares, irmãos, amigos. Dirige, ó Deus, os passos da Tua igreja, todos os Teus filhos espalhados pelo mundo, Pai. De modo especial, ó Deus, abençoa a Tua obra, Pai, de expansão do Evangelho. Que Tua palavra chegue nos cantos mais diversos, mais distantes deste mundo, especialmente aqueles de grandes centros urbanos, ó Pai, grupos que estão tão distantes da Tua palavra, quase inacessíveis por vezes, não só os marginalizados, mas também gente que tem posse, que tem poder, tem recursos deste mundo, mas estão tão longe da Tua palavra. Alcança todos com a Tua maravilhosa graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum. De novo aí uma referência ao povo de Israel. O Senhor se tornou rei em Jesurum quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos, luta por ele, e sê tua ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe: Nunca os vi, e que não conheceu seus irmãos e não estimou seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isto venha sobre a cabeça de José,
sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Issacar, nas suas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte, ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sugam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Bazã. De Naftali disse: Naftali receberá favores, e cheio de bênção do Senhor possuirá o lago e o sul. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e que a sua paz dure como os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você e disse: Destrua-os. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão o orvalho. Feliz é você, ó Israel! Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Bom, essa é uma canção, né? Uma poesia escrita aí por Moisés, como profeta aí falando das tribos de Israel. Então, algumas questões aí até difíceis de interpretar, porque tem questões relacionadas à geografia de Israel, né? Coisa que não dá tempo aqui de comentar muito, eu também teria que estudar um pouco mais. Coisas relacionadas à própria história de Israel, no decurso aí das gerações e de cada tribo em específico. Então, mas é interessante aqui esse finalzinho, né? Feliz é você, Israel, o povo de Deus, o povo salvo. Então, uma canção muito, muito interessante. Agora o último capítulo de Deuteronômio. E aí, só lembrando também, obviamente, não foi Moisés que escreveu sobre a sua morte. Certamente aqui a presença de um escriba, de alguém versado na lei de Deus, alguém que tinha essa, como é que eu posso dizer, essa confiança da parte do povo, essa proeminência no meio do povo, para poder fazer um trabalho como esse, de conclusão do livro de Moisés, que Moisés foi um cara grandioso, não poderia ser qualquer um a fazer um trabalho como esse. Mas vamos lá. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe,
segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. E aqui termina o livro de Deuteronômio. Moisés foi alguém grande, alguém muito importante na história do povo de Deus e na revelação de Deus a nós. Moisés deve ser honrado, sem dúvida alguma, pelo grande ministério que Deus colocou nas mãos dele, e alguém semelhante a ele, como diz Deuteronômio 18, viria, que é justamente uma referência a Jesus, quer dizer, ele foi um tipo de Cristo, ele foi alguém que personificou uma série de aspectos da obra de Cristo. Lembra? Êxodo 32, ele como mediador, como intercessor, Moisés como alguém que fala em nome de Deus. Então, Moisés representa alguém muito importante, mas obviamente teve suas falhas. E o livro termina com a caracterização de que Moisés, embora grande, não foi perfeito. Ele não era aquele que viria e que seria perfeito. Ele nadou e, entre aspas, morreu na praia. Mas será mesmo que ele morreu na praia? Porque Moisés não entrou na terra prometida ali em Canaã. Mas certamente, não tenho dúvidas, ele estará presente na nova terra, no novo céu e na nova terra que haverá de ser criado pelo Senhor no último dia. Então Moisés teve sua contribuição, desempenhou bem o seu papel no seu turno e, como nós, precisou da bendita graça do Senhor e do sacrifício de Jesus por ele, né? E ele já está na presença do Senhor e nos deixa um grande exemplo aí para a gente buscar viver de acordo com a lei de Deus. Bom, agora vamos ao Salmo 94. Deixe seu comentário lá, hein? Se você leu Deuteronômio, escreva lá. Eu li Deuteronômio em 2023, tá bom? Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, resplandece. Levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios? Até quando os ímpios exultarão? Exultar é se alegrar. Fazem alarde, falam com arrogância. Todos os que praticam a iniquidade se vangloriam. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso, é o que dizem. Prestem atenção, ó estúpidos dentre o povo. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos.
Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto o seguirão. Oh, bênção! Vamos ler de novo. Versículo 15. Nos tribunais, leia comigo, hein? Em voz alta, hein? Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos de coração reto o seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em minhas inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Sublinha aí na sua Bíblia, versículo 19. Põe isso aí num bilhetinho e cola lá na geladeira. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram a alma. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio. O meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Não preciso nem comentar, né? Salmo maravilhoso. Atos 5. Bom, vimos no finalzinho do 4 a descrição aqui da atitude de Barnabé, de vender um campo e entregar o dinheiro aos pés dos apóstolos. E agora vamos ver o que aconteceu com Ananias e Safira. Entretanto, olha aí, já começa com uma conjunção adversativa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. Por que o entretanto? Porque ele está contrapondo o que foi dito, né? Um contraste do que aconteceu com Barnabé, está acontecendo aqui com Ananias e a sua esposa. Eles também venderam uma propriedade, mas eles não entregaram toda a quantia diante dos pés ali dos apóstolos. E Safira estava ciente disso. Olha o detalhe. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. É como se eles tivessem enganado mesmo, né? É como se eles tivessem... É que nem quando, por exemplo, digamos que eu recebo R$1.000 de salário. O certo era eu dar R$100 de dízimo. Mas ninguém sabe quanto eu ganho. Então eu vou lá e coloco R$70. Então as pessoas vão olhar, vão falar, Natan é dizimista. Mas na verdade eu estou retendo para mim uma parte. Entende? É mais ou menos o que aconteceu aqui com Ananias e Safira. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? O que Pedro está dizendo aqui é, você não precisava ter vendido. Se você ficasse com a propriedade, ela seria sua e não teria problema nenhum. E depois de vendida, ele continua dizendo no versículo 4, o dinheiro não estaria em seu poder, quer dizer, já que você escolheu vender, o dinheiro era seu, você não precisava dar para os apóstolos. Né? Aí ele pergunta, por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando-o para fora,
o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Olha a pergunta. Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Olha a mentira aí. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Imagina se coisas desse tipo continuassem a acontecer, né? Se Deus manifestasse a sua indignação dessa maneira, quando nós cometêssemos pecado como esse ou como outros. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Tudo isso aqui que está escrito, eu já mencionei anteriormente, tudo isso é uma descrição do que aconteceu. Não significa que deve acontecer dessa forma depois dos apóstolos. Os apóstolos tiveram ali uma autoridade diferenciada, um ministério diferenciado. Por quê? Porque por meio deles o evangelho se expandiria pelo mundo. Eles eram colunas para a expansão do evangelho. Então, natural que eles manifestassem um poder, sinais diferenciados, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e levando-os para fora lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Olha só, eles foram presos, o anjo foi lá, abriu as portas para eles e falou: olha, vai lá para o templo e vai ensinar isso. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Estava todo mundo lá. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, eles tinham acabado de tomar conhecimento de um milagre excepcional. Eles foram libertados da prisão sem qualquer ação humana. E está aqui questionando ainda. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora. Porque se este plano, ou se esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Que palavra sábia de Gamaliel, né? E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. Não deixaram eles ir tranquilos, né? Açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. É de arrepiar essas histórias, né? Que história maravilhosa. Irmãos, é isso. Deus abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.